Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos finalizar a primeira temporada de X-Men ou Wolverine e os X-Men, a Era de Krakoa. Gente, antes da gente continuar, eu vou pedir o seu like, a sua inscrição aqui no meu canal. Isso é de total importância para manter aqui meu canal e irmos de infinito e além. Gente, chegamos aí ao quarto vídeo, o último da primeira temporada da Era de Krakoa, e ainda muito inteligente da parte do roteirista Jonathan Hickman. É algo assim, absurdo. Eu estava lendo aí nos últimos dias esse recorte, né? Porque os quadrinhos ali, eles são divididos, e é absurdo a inteligência criativa de Jonathan Hickman ali nessa primeira temporada, e ele estende ali, acho que por mais 2 temporadas. E o X3, né, o X3, ele é 1000 anos após as situações lá do período que a gente deu início ali no primeiro vídeo. Seriam 1000 anos, que seria desta vez. Agora eu tive um cuidado maior, uma estratégia maior de saber que foi a sexta vida da Moira, esse personagem aí que aparenta ser uma salvadora, que provavelmente teremos plot twists aí sobre ela, mas isso aí fica para os próximos vídeos que a gente com toda certeza vai fazer aqui no meu canal, graças a você. E aí, gente, diferentemente do vídeo anterior, do ano X2, que seria 100 anos, Hickman, ele não acaba fazendo um espelho da outra era, né? Que eu acabei contando a vocês aí, que eu vou plot twist por eu ter lido a última página, né? Então ele acaba não criando esse espelho, não tem algo tão similar perante as eras dos vídeos anteriores que vocês veem aqui na nossa playlist. Então, estamos a 1000 anos depois, digamos que em 3009, 3019, e o mundo, o planeta Terra, já não é o que conhecemos hoje. A inteligência do Hickman em criar mundos é algo absurdo. Deem uma trilogia para esse homem com X-Men, ou até mesmo outras obras de ficção científica, é algo surpreendente. Eu realmente não venho procurado saber o que ele vem feito, mas ele merece, não que ele não faça algo digno ou obra-prima nos quadrinhos, mas até que ele ganhe mais grana, né? Até que ele ganhe mais dinheiro, ele vai poder ali fazer séries e filmes, que realmente ele é um grande criador de mundos. Assim, acho que uns livros, né? Seria, né? Bem mais expansivas as ideias. E aí, gente, falando em expansão, falando nas ideias de Hickman, essa quarta era, digamos assim, esse quarto período abordado, a gente tem mais interlúdios. Ele não tem tanta história, a gente não tem tanto texto do material, diferentemente das outras eras. Então, é um material mais ali nos interlúdios, né, que é o texto mesmo, né, o texto corrido e não quadrinhos e balões, né? Mas durante esses balões e durante esses interlúdios, a Terra já não é mais a mesma, como eu vi dito, e a raça humana se uniu com os mutantes mais a inteligência artificial. Gente, chegamos a um acordo entre humanos, mutantes e a inteligência artificial, e a gente se tornou uma raça única chamada os pós-humanos, ou seja, deixamos de ser Homo sapiens, homem superior, os mutantes, e aí a inteligência... Gente, isso é tão atual, né? Isso é tão atual. Vai lá que daqui a não 1000 anos, né? Mas daqui a alguns anos, vai lá que em 2040, 50, a gente chega a se unir à inteligência artificial, ou vai lá que apareçam mutantes, né? E aí os pós-humanos, eles são extremamente avançados, né? Como a gente dá a entender, né? Porque a gente vai ter o Gene X e toda a inteligência possível. Imagina aí você decorar livros, apesar que lá no passado nossos antepassados conseguiam decorar livros, né? Tinha
habilidade, já que não tinha os recursos de hoje. Então, alguns ali tinham essa habilidade, decoravam a Bíblia, os Vedas, né? O Bhagavad Gita. E aí, esses pós-humanos nessa terra, a gente tem um representante que é o protagonista da história, que é o bibliotecário. O bibliotecário, ele acaba ali levando todo o conhecimento que se houve ali na Terra, desde os primórdios até realmente essa união, que não é dito nem no texto, nem nos interlúdios. Mas a gente sabe ali, pelo próprio texto, que ele é o responsável de manter esse legado aí da humanidade. Esse personagem, ele é bem ambíguo, gente. Ele não tem, assim, feições humanas. Não é dito se todos são assim, mas pelo pouco que a gente viu, existe um ancião, existe um ou outro personagem ali que é mostrado ali no quadrinho, e realmente eles não têm essa humanidade. A gente perdeu essa humanidade. Talvez ali por causa da inteligência artificial, né? A gente tem sim consciência, a gente pensa, mas não temos a expressão ali, né? A gente não se surpreende ali, não fica triste e tal. Mas, obviamente, a humanidade, a gente vai contar aqui com o decorrer do vídeo, as ações aí do bibliotecário. E ainda na Terra, a gente tem um local chamado a Preserva, né? É um local ali que, digamos, que seja o que a gente teria de humano, o que restou da humanidade, o que mais se assimila à antiga Terra, digamos assim. E nesse local, uma espécie de museu dentro de uma floresta, gente, é algo muito criativo do Jonah Hickman, né? É uma espécie de museu, mas também é uma terra, é um pedaço assim, ali perto das regiões ali do bibliotecário, e a gente tem a figura da Moira, como sempre, né? E a figura do Wolverine. Então, temos aí a figura do bibliotecário, temos aí a figura do Preserve, né? Que é um local ali onde fica o Wolverine e a Moira. Não mostra outros humanos, né? Na verdade, temos dois mutantes, né? A gente tem o Wolverine, porque realmente a gente sabe que o Wolverine não morre, e a Moira, que está por lá, e também é pouco texto, é pouca informação, né? O que é explorado ali é que eles ali, foi o que restaram ali da humanidade e também dos X-Men, digamos, né? Dentro desse local. E aí, gente, o bibliotecário, ele tá com uma ideia de se juntar a um ser extremamente complexo, né? E cara, que inteligência! É de uma inteligência absurda, o Hickman. Esse ser, ele lembra muito o Galactus. O Galactus, ele gosta de engolir mundos, né? A gente vê aí o Galactus no Quarteto Fantástico, nos jogos, né? E ele quer devorar mundos para ele. E o Panlax, ele é uma forma técnico-orgânica e ele quer absorver consciências. Como eu já falei aqui no texto, né, no vídeo, inicialmente, existe poucos pós-humanos assim, a gente não vê tanto. Mas, como eu falei também, eles têm consciência. E o Panlax, ele quer absorver a Terra, né? Ele não quer absorver como o Galactus. Digamos que é uma forma mais inteligente, que ele quer absorver essa consciência. E existe um programa, gente, é tão complexo a escrita do Hickman, que seria necessário horas para você ter uma absorção. Eu confesso a você que foram horas, porque lá nos interlúdios existe tantos outros termos, sabe? Que realmente explodiria a sua cabeça se eu ficasse aqui falando, até ficando lendo, né? Mas aí a gente tem o básico e o essencial da leitura aqui, a análise, né? E aí, o Panlax, ele quer absorver a consciência dos pós-humanos. E existe uma negociação do bibliotecário para a gente ser absorvido, né? Os pós-humanos ser absorvidos. E tem essa barganha, porque o que o Panlax oferece é algo surreal,
que é uma imortalidade digital. Ou seja, a gente tem a figura do Panlax, esse aqui, e ele oferece o domínio. O domínio seria essa imortalidade. Eu sou uma pessoa onde eu sempre falo ali nas rodas de amigos que a gente está conversando, que a humanidade quer ser imortal. Isso aí é uma promessa dos livros sagrados de qualquer denominação religiosa. E aqui ainda em 3019, 3009, enfim, 1000 anos depois, como ainda, né, nós aí, os pós-humanos, querem essa imortalidade. Então, o bibliotecário ali barganha com o Panlax e ele quer sim se entregar a nós, ele é o representante nosso, então isso seria o suficiente. Não teria uma eleição. Aliás, gente, o contexto político aqui não é dito. Por isso que eu lendo ali ficava, nossa, mas peraí, vamos se entregar e tá tudo bem e não vai ter uma votação. E assim, o Hickman ele não acaba contando isso. Mas aí eu creio que tipo, o bibliotecário ele já tem essa representação de todos nós, né, os pós-humanos. E ele acabou que ele decidia ali, tá tudo bem pra gente, né? Creio eu que tenha sido isso. Nem o texto corrido ali dos interlúdios e nem os balões, nem essa, né? Ele quer entregar-se ali o Panlax levar a gente lá para essa imortalidade digital. E a gente fica se questionando, nossa, será que isso vai acontecer, né? É algo, né? A gente não quer morrer, né? E, gente, as ideias que ele tem ali é muito de Philip K. Dick. Inclusive, estava ali escrevendo alguns comentários já e até preparando aqui o texto. É muito Philip K. Dick isso. Será que ele é a reencarnação de Philip K. Dick, né? Talvez seja até uma blasfêmia minha, mas talvez dá a entender ali. Philip K. Dick morreu nos anos 80, ele não é tão velho assim, vai lá, né? Então, gente, o bibliotecário, ele vai conversar com a Moira e com o Wolverine. E aí, eu sinceramente, olha, tem coisa nessa saga que não dá para entender, sabe? Tem coisa tão simples, tem coisa que acontece que, né? Tem coisas ali que não, e isso não é só nesse vídeo que eu tô falando. É em outros vídeos aí que eu já fiz daqui da Era de Krakoa, que tipo, peraí, vocês vão colocar o Apocalipse aqui no conselho? Vamos, né? Vai acontecer tal coisa, vai colocar o Sinistro? Vamos. Aí, tá entendendo, sabe? Acontece coisas aqui que a gente fica, E obviamente que talvez, obviamente não, com certeza, né? Óbvio e com certeza que com o desenvolver da temporada a gente vai entender o porquê que foi tão simples e tal, né? E aqui se resolve-se bem fácil, porque o bibliotecário vai conversar ali com o Wolverine e a Moira, né? Como a gente já falou aí sobre o Preserve, né? Aquele local, museu, ilha, né? Não é bem específico, gente. Sério, é um local ali que realmente não é específico, mas é o que restou de nós. E o bibliotecário chega lá e fala, ó, a gente vai se entregar aí ao Panlax, a gente vai ser engolido, essa é a palavra, a melhor forma, a gente vai ser engolido e a gente vai evoluir e vai ser eterno, né? Imortal, né? E aí o Wolverine conversa ali com a Moira, né? Tem aquela conversinha ali, ó. Isso aqui não vai dar certo, não. Se se entregar aí e tal. E aí existe o plano do Wolverine matar o bibliotecário e mata mesmo assim. E a Moira descobre o que poderá acontecer conosco, né? Aí com a humanidade, caso aconteça isso, ela sabe, né? Então ela vai morrer novamente, como a gente já falou no vídeo anterior, e é o Wolverine. Eu falei anteriormente aqui no vídeo sobre a questão do espelho, né? E o espelho seria a morte dela, sendo pelo Wolverine. Ela poderia ter morrido outras vezes. A gente falou lá no vídeo primeiro, no primeiro vídeo, que o Pyro matou ela. E ela morreu de outras formas. E digamos, se for pra gente falar em espelho, o espelho seria esse. Moira é assassinada ali pelo Wolverine com toda... ela pede, né? Me mata aí, consentimento, para que quando ela renasça, isso não aconteça. Então, gente,
o ano X3, né, o X3 se resume a isso, essa tentativa aí de uma entidade cósmica, orgânica, que quer absorver aí nossa consciência e que nos dê um certo tipo de imortalidade. Os nossos X-Men ali, o que restou ali, tanto a Moira por não envelhecer, né, por todas as coisas que ela faz ali para conseguir viver mais, e temos aí o Logan, nosso primeiro Logan, né, sempre vai ser ele, pelo fato do rejuvenescimento e o fator de cura. Eles acabam não gostando da ideia, matam o bibliotecário, esse representante, e acaba que Moria, ao ressuscitar, né, ao se reencarnar, no caso, isso não vai acontecer. Então, chegamos aí ao final da primeira temporada, onde Hickman explorou mais uma vida de Moira, algo que não deu certo, como a gente já falou nos vídeos anteriores, onde, na 10ª vida, Moira procura Xavier e decide fundar e irem para Krakoa. Então, gente, a partir daqui, no próximo vídeo, a gente vai iniciar a Aurora de X, que será a segunda temporada. A segunda temporada de Krakoa, a gente vai estar focado apenas em um tempo, né, uma linha cronológica, que é o X1, que seria 10 anos depois do que aconteceu com Krakoa. A gente já falou ali no segundo vídeo, então a gente vai dar continuidade. Quando for o próximo vídeo, que seria a segunda temporada, eu vou dar um pequeno resumo, alguma coisa ali deixada, algo para a gente ir familiarizando, né? Se você realmente ver aí nessa linha cronológica aqui os vídeos. Então eu vou te deixar bem preparado, vou explicar como é que está a situação e aí, com essa pequena introdução, a gente entra realmente para a Aurora de X. E, gente, são várias temporadas, eu já dei uma olhada, já peguei pequenos spoilers. E assim, é grandioso. Vai ter Aurora de X, X de espada, Reinado de X, vai ter Inferno, a gente vai entrar com as mensais do Wolverine. Então, tem muito material aqui para essa playlist. Espero que você fique por aqui no meu canal, que você continue vendo, dando o seu like. E aí, a gente vai absorver aí toda a era de Krakoa. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço aí por você ficar até o final. Em breve, a gente inicia essa segunda temporada, vamos explorar aí outros tie-ins, a gente vai explorar aí outras situações que estão acontecendo com Krakoa, não só dos X-Men, né? A Força X, a gente vai ter ali outros núcleos, de uma forma rápida, algo, né? Uma pincelada ali, para a gente não focar só na equipe principal. Mas vamos falar assim. Eu fico por aqui, muito obrigado e até mais!